Muito bem, para você que tem vontade de aprender a desenvolver aplicativos para Android e não tem um computador ainda, segue a dica aí. Você pode utilizar qualquer assistente de código para Android. Eu vou mostrar um aqui, eu vou recomendar esse, mas existem outros. Esse aqui é o Code Assist, ou seja, assistente de código. Ele é bem simples, você pode baixar aí na Play Store. E como você vai estar desenvolvendo de dentro do seu smartphone, existe aí algumas limitações, algumas dificuldades, principalmente pelo tamanho da tela e por você não ter um teclado físico e um mouse. Então, você vai estar utilizando aí o ChatGPT para te auxiliar. Eu vou mostrar como. Vou dar o exemplo da criação de um joguinho, o jogo da velha, conhecido no inglês como Tic-Tac-Toe, ou talvez você conheça com algum outro nome, mas eu vou iniciar aqui com um projeto vazio, Empty Project. Começar um projeto vazio, vamos dar um nome para ele. Eu recomendo muito utilizar o teclado por voz, mas se você tem habilidade para digitar, melhor ainda. Jogo da velha. Jogo da velha. Bom, como eu estou gravando, o microfone está ocupado, eu vou ter que digitar. Então vamos lá. E aqui você vai dar uma URL para o seu aplicativo. Vamos colocar assim. Jogo velha. Linguagem vai ser o Java. Vamos colocar o SDK, o API 16. Sempre colocamos a mais baixa possível para poder rodar em todos os dispositivos. E você aperta criar. É só isso, ele já vai criar um template de aplicativo para você. É muito simples, já está criado. O que nós vamos fazer agora? O jogo da velha é um jogo muito simples, não exige a criação de novos códigos, apenas alteração do main activity. Então eu estou usando ele como exemplo, mas eu já fiz outros aplicativos que você precisa criar mais classes. O que nós vamos fazer agora é copiar o código atual do main activity.java. Sempre você vai selecionar, tem as ações aqui. Às vezes está um pouquinho bugado ainda nesse aqui, mas funciona. Eu vou recortar para facilitar de colar o código completo refatorado. Vamos no ChatGPT, vamos orientar ele agora. Nós vamos também mandar a estrutura de pastas para ele. Eu vou criar agora um projeto para Android. Eu estou usando o smartphone, então eu tenho algumas limitações. Por isso eu preciso, sempre que traga para mim os códigos que eu preciso alterar ou criar em caixas de código para eu simplesmente copiar e colar, você vai informando um por um o arquivo que eu preciso enviar para você, eu envio e você me retorna ele refatorado e assim vai solicitando o próximo arquivo. Então, por enquanto não responda nada ainda, eu vou enviar o main activity e a minha estrutura de pastas do meu projeto. Aguarde enquanto eu envio esses dados. Enquanto ele vai respondendo aí, eu vou tirar um print da tela onde está a minha estrutura de projeto, só apenas para orientar o GPT, para ele saber qual estrutura estamos usando, porque pode variar de template para template, de versão para versão. Então eu vou mandar aqui a estrutura de pastas e vou mandar o meu código fonte atual do main activity. Ele vai ficar solicitando algumas coisas, mas você pode orientar. Primeiramente, refatore o meu main activity, pois eu quero criar um jogo da velha. É um jogo bem simples e basicamente o que eu preciso é que todo jogo esteja no main activity. Você criar aí todas as regras do jogo, né? Quem é o ganhador, quando tem empate,
faça simplesmente um jogo da velha tic-tac-toe básico no main activity. Acredito que os outros arquivos não serão necessários serem alterados, mas vamos seguir dessa forma. Altera primeiro o main activity e se der algum erro eu retorno para você. Aí já vai te dar o código completo. O que você vai fazer? Você vai analisar o código, você estude o código e veja o que ele fez, para você entender como ele funciona. Eu vou estar comentando esse código aqui também. E em seguida eu vou rodar ele para ver se está funcionando e fazer as alterações necessárias. Simplesmente aperta o botão aqui de copiar, simples assim, não tem nenhuma dificuldade. Usando o ChatGPT fica mais fácil para você não ter que ficar digitando milhares de linhas de código. Veio incompleto, eu vou desfazer e copiar de novo. Vamos lá, vamos ver se ele mandou o código completo aqui. Deixa eu ver, mandou. Vamos copiar novamente. E vamos colar outra vez. Ok, agora veio completo. Eu vou salvar. Vou mandar atualizar as dependências. Ok, está atualizado. Não sei se é o suficiente. Vamos fazer um teste e ver se funciona. Se não funcionar, a gente volta lá no GPT e pede para fazer as correções necessárias. Depois a gente analisa o código depois que funcionar. Lembrando que você precisa ativar o modo de desenvolvedor. Eu vou deixar um outro vídeo aí ensinando como fazer isso. Porque sem o modo de desenvolvedor e a liberação para instalar aplicativos de terceiro não funciona. Vou colocar aqui instalar assim mesmo. Isso pode variar de versão para versão, de dispositivo para dispositivo. Mas é pouca coisa que muda. Verificação do antivírus. Vamos abrir. E aí está o jogo pronto. É que não precisa muita coisa, só alterei o arquivo principal. Vamos testar. Funcionando perfeitamente. Acabei. Vamos tentar de novo, vamos lá. Ele impede aqui, eu jogo aqui. Ele impede aqui, eu ganho aqui. Beleza, tá? Ó, ficou beleza, até coloriu. Tem alguns bugzinhos, alguns botões aí, mas tá funcionando. Vamos fazer um empate para ver. Não ganhou, na verdade não foi empate. Eita, que eu tô difícil pra empatar, hein? Tá doido? Vamos fazer aqui. Aqui. Já vi que eu tô ruim pra empatar o jogo. Mas enfim, vamos lá olhar o código. Tá funcionando, belezinha. Vamos ver o que ele fez. Vamos vir aqui na estrutura de projeto, main activity. Foi a única coisa que ele alterou. Então vamos analisar. Então ele criou aqui um array de botões, escrito células, cells, tá tudo em inglês aqui. Nesse momento você tem que tirar o inglês da sua caixinha aí. Você pode solicitar o GPT também para criar o nome das variáveis em português, se você achar mais fácil, mas é bom você se acostumar aí com o inglês. Então aí ele criou também o jogador atual, que é o current player, é o X. Ele criou uma variável booleana para jogo finalizado, com o valor falso, game finished. E aí ele criou também aqui uma text view, um status text e um restart button para poder reiniciar o jogo, o restart button. Isso tudo ele acabou de criar, eu só estou analisando para vocês o que ele fez. Isso é bom para você entender como que funciona a estrutura de código, tanto no Java quanto no C Sharp e outras linguagens.
A estrutura e a lógica é sempre a mesma, mudam simplesmente a linguagem. Então nós temos aqui um método onCreate, vamos ignorá-lo por enquanto. Ele tem aí ele registrou no onCreate o reset game e o build layout. O reset game para quê? Para toda vez que você entrar, ele já entra com o jogo resetado. E aí nós vamos ver o que o reset game faz mais adiante. E o build layout é para poder ele montar o layout, que é a tela, né? O que ele vai desenhar ali, aquela caixinha inicial com o que precisa ter nela, aquela tela branca, né? E com o que você colocou dentro do layout. Então nós vamos construir agora o layout embaixo com build layout, que é o que ele está chamando ali no onCreate, que é quando ele roda o programa inicialmente, ele chama o onCreate. E é o que ele vai colocar ali dentro. Ele colocou um linear layout, ele criou um layout linear chamado root, que é o layout básico, que é aquela tela branca de fundo. E aí ele vai setar a orientação para vertical, como se trata de um dispositivo móvel, a gente pode setar a orientação. Colocou alguns parâmetros aí de centralização, distanciamento das bordas ali, né, o padding, né, e a cor do background, colocou ali tudo um esbranquiçado ali, não é totalmente branco, né. E aí colocou ali o status text. E aí ele definiu as propriedades desse status, né? O que é esse status aqui? É aquele texto lá de cima, né? Esse texto é vez do jogador fulano, né? Vamos ver aqui o que ele colocou aqui como texto do status text. Ele vai definir isso aqui em algum ponto aqui, ó. Vamos lá, status text, new text, aí ele vai a cor, gravidade, padding, ele vai criar o grid layout, e aí nós vamos ver aqui, ó. Vamos procurar pelos textos aqui para entender onde ele está colocando. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, tá vendo? Vez do jogador mais current player, é o status text, é onde ele está setando o texto do status text. Então é aquele texto lá que eu informei lá na tela. Tem também o título, né? O título que você vê lá em cima, lá, Jogo da Velha. Em algum ponto aqui ele está setando esse título também. Nós vamos continuar analisando aqui ponto a ponto. E aí eu vou traduzindo para você esse código. Só para você ter uma noção de que é possível programar simplesmente diretamente no aparelho Android. Você não precisa estar no computador para isso. Então aí ele vai criar um layout, um grid layout. E o grid layout é justamente o nosso jogo da velha, um grid de 3x3, né, que vai dar 9 células. Ele seta ali a column count 3 colunas e row count 3 linhas. E aí ele vai dizer o tamanho que vai ter cada botão, porque o nosso grid vai ser preenchido por botões. E aí ele vai dar um for em cada um for de 0 a 9, né? Que vai ser, na verdade, de 0 a 8. Vai ter 9 iterações aqui. E aí ele vai dizer que o index é o valor de i. E aí ele vai criar botões. Esses botões são as células, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ele criou aqui o botão tamanho 42, a cor preta, sem caps look, o background white, e aí ele tem ali o grid layout, os parâmetros, criou os parâmetros ali do nosso grid. Aí vai definir o tamanho ali, as margens. Aí vai dizer o que o botão vai fazer. O botão vai ser o play, é isso mesmo. Cada botão aqui, desses buttons que ele criou, quando você clica você está dando play, você está jogando. Ou seja, você está colocando X ou 0 em algum desses botões. O próprio botão vai se transformar no X e 0 quando você apertar ele. E aí ele, na grid de célula, ele adiciona aquele botão. Tá vendo? Cells, aí tem um index i igual a button. Aqui, ó. Então ele vai e adiciona aquele botão no grid. E faz isso 9 vezes, adicionando aí o botão no grid e com a função play. E aí vamos sair aqui do for each. Ele tem o restart button, ele criou um novo botão
com o texto reiniciar, que é para poder zerar tudo, né? Tirar todos os valores dos botões, resetar o texto de status e tudo. Nós vamos ter que ver onde está o método aqui. Aqui está o Restart Buttons, o Click Listener. Aí tem a função aqui Reset Game. Então, nós vamos ver depois o método Reset Game. E ele adicionou ele também no root. Veja que o root é o layout base, onde tudo é adicionado. Imagine isso como se fosse componentes HTML, onde você vai adicionando cada componente um dentro do outro ali. Se você estuda HTML, você vai entender. Se não estuda, recomendo estudar o HTML. Então aí você tem os métodos agora. O play, o que o play vai fazer? Se o jogo está finalizado, retorna. Então não está no modo de play. Se não está finalizado, ele começa. Ó, se o board index diferente de nulo, retorna também. Ou seja, ele precisa ter o board index com algum valor. Aí o board index é igual ao current player. Então já vai dizer quem que é o jogador atual. As células index, ele vai setar o valor do jogador atual, se é X ou se é 0. Se o jogador atual é igual a X, então a célula ele vai setar ali a cor, né, da célula para definir a cor do jogador. Se tem ganhador, hasWinner, depois nós vamos ver o método hasWinner, como ele define quem é o ganhador. Então o jogo finalizado true, e aí ele coloca o status ali, o jogador venceu e desativa as células vazias e retorna. Se houve empate, a mesma coisa. Se nenhum deles aconteceu, o jogo vai continuar. Então o current play é igual o jogador atual é igual ao jogador atual. Se ele for igual a X, o jogador atual passa a ser 0. Se o contrário, passa a ser X, ou seja, é um liga e desliga de jogador X e 0. E aí vai dizer qual a vez de qual jogador que é. Simples assim. Então o play simplesmente é um liga e desliga que vai mudando ali quem é o jogador atual. Aí nós vamos ter aqui o hasWinner, que é o método para identificar quem ganhou. Ele criou um array e esse array mostra as células vencedoras 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, mostrando as linhas onde deve ter o valor do jogador ganhador. Se o jogador ganhador ocupar essas células com X ou com 0, ele é o ganhador. E aí ele vai fazer um for em cada linha para poder identificar quem ocupou as células vencedoras ali. Se ele identificar que alguém ocupou, ele retorna true, tem vencedor, senão ele retorna falso. Aí o draw, a mesma coisa, ele vai ver se não teve nenhum ganhador e todas as células estão ocupadas. E aí você tem o disable empty cell, desativar as células vazias. E o reset game. O reset game basicamente coloca o texto vazio nas células, ativa elas, define as cores e coloca a vez do jogador X. Então ele reseta o jogo. Simples, um código bem simples e bem funcional para você aí já começar a entender um pouquinho de Java, né? Infelizmente esse assistente de código não está funcionando bem com Kotlin. Eu testei e não deu certo. Eu tenho pelo menos o template que ele criou. Você pode manualmente corrigir isso. Daria um pouquinho de trabalho a mais. Você pode solicitar a ajuda do GPT. Mas enfim, deu um vídeo aí de quase 20 minutos. Só para você ter um gostinho aí de como fazer um aplicativo para Android usando apenas o seu próprio telefone. Aqui você tem aqui para compilar, gerar o APK de depuração, que é o que eu fiz. E depois o APK final. O APK final exige algumas configurações a mais, que é para você utilizar ele aí na sua publicação na Play Store. E aqui o botão de salvar, atualizar dependências. Se você precisar de alguma dependência especial, você vai gerenciar dependências e importá-las. Beleza? Fica aí essa dica e em breve eu trago mais novidades aí para vocês.